Bem, pessoal, esse é o vídeo conceito referente à capacidade térmica. Primeiro, vamos retomar alguns assuntos, vocês têm aí no texto, que a capacidade térmica indica quanto a temperatura de um corpo irá variar conforme a energia térmica que ele recebe. Vou puxar aqui um exemplo da aula passada, que a gente viu que a energia térmica, sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nesse caso, a energia térmica sai de um corpo e vai para o outro. E aqui, então, quando a chaleira aquece, quando o corpo dela aquece, a energia térmica da chaleira passa para a água que está dentro. De novo, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nesse caso aqui, essas setas com a letra Q indicam que a energia térmica está migrando deste corpo para este e depois deste corpo para este. A gente viu também maior definição dessa energia térmica. Lá na aula passada a gente encontrou a unidade de medida para energia térmica, mas como foi orientado para vocês, a gente ia somente reter a informação naquele momento. Agora nós vamos utilizá-la. Essa energia térmica aqui tem como unidade de medida as calorias. O que aconteceu aqui embaixo? O fogo transmitiu calorias, transmitiu energia térmica para a chaleira. A chaleira aqueceu em volta dos lados, ela ficou quente com muitas calorias e as calorias da chaleira foram transmitidas para a água. Como a água tinha mais calorias, como o número de calorias aumentou, a temperatura da água também aumentou. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer para nós que quanto mais calorias nós temos, mais energia térmica nós temos. Como assim? A capacidade térmica, ela vai te dizer então a relação entre a energia térmica e a temperatura. Vejam que antes nós trabalhávamos apenas com quantidades de temperatura. Agora a gente vai trabalhar com quantidade de energia térmica. Então, dependendo do corpo, eu preciso fornecer mais energia para ele aquecer. E dependendo do corpo, eu preciso fornecer menos energia para que ele aqueça. A gente tem aqui um exemplo, então, mesmo da aula passada, e eu peguei exatamente a mesma pergunta, que até então nós não tínhamos uma resposta tão clara. Então, como saber a quantidade de energia que é necessária para aquecer a água até os 70 graus Celsius? Tudo isso depende, Depende da capacidade térmica da água. Nós temos que identificar a capacidade térmica da água presente aqui nessa chaleira, que depende da quantidade de água que a gente coloca. E sabendo da capacidade térmica, eu vou conseguir calcular quantas calorias eu vou fornecer para a água para que ela chegue aos 70 graus Celsius. Vamos adiante. A quantidade de energia necessária para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius é indicada pela capacidade térmica. Então, assim, nós sabemos que a capacidade térmica vai dizer quantas calorias eu preciso para que 1 grau Celsius da temperatura aumente. Como que a gente calcula a capacidade térmica? Dividindo a variação do calor, ou seja, de calorias, dividindo pela variação da temperatura. A gente vai dividir o quanto de energia o corpo recebeu por quantos graus de temperatura o corpo variou. Então, assim, se o corpo recebeu 100 calorias, nós vamos colocar aqui em cima, e se com essas 100 calorias a temperatura do corpo subiu 100 graus, aqui embaixo nós vamos colocar os 100 graus. E assim nós vamos dividir um pelo outro e vamos calcular então a capacidade térmica. Para escrever essa equação de forma mais compacta, a gente escreve dessa forma aqui. C maiúsculo de capacidade térmica é igual a variação do calor, delta Q, dividido pela variação da temperatura, delta T maiúsculo. Aqui então tem um pequeno exemplo bem breve. A questão exemplo diz para nós que para que a temperatura de 1 grama de água aumente em 50 graus Celsius, são necessárias 50 calorias. Calcule o calor específico da água. Então, assim, a temperatura vai aumentar em 50 graus Celsius.
eu sei que essa aqui é a variação de temperatura. Ela sendo a variação de temperatura, eu vou colocar aqui embaixo no lugar da variação de temperatura. Aqui, ó, ΔQ, isso aqui quer dizer variação do calor. A questão me disse que foram necessárias 50 calorias. Essas 50 calorias eu vou colocar no lugar do ΔQ. O que eu vou ter aqui do lado, então? 50 calorias dividido por 50 graus Celsius, correto? A variação da energia, então o corpo ganhou 50 calorias dividido pela variação de temperatura. A temperatura do corpo subiu 50 graus Celsius. Nós vamos para o matematiquês agora, dividindo um pelo outro. A gente chega então que a capacidade térmica da água, nesse caso aqui, é de 1 caloria por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para essa 1 grama de água, para cada 1 caloria que eu fornecer, a temperatura aumenta em 100 graus Celsius. Então, se eu fornecer 70 calorias para essa 1 grama de água, a temperatura vai subir 70 graus Celsius. Essa aqui, ó, caloria por grau Celsius, é a unidade de medida para capacidade térmica. Porque a gente divide, então, calorias por grau Celsius. Pessoal, era isso, então, nesse vídeo conceito. Desejo a todos bons estudos.